Fala, meu oitavo ano, tudo bom? Bem, estou gravando esse vídeo por dois motivos. Alguns tiveram algumas dúvidas em relação ao capítulo 8, que não ficou muito claro o que eu havia colocado lá, mas a gente refaz. Então essa aula de hoje serve como o capítulo 8, claro, o 9 e de alguma forma também, de uma forma maior, uma fixação até para a nossa prova, tá bom? É bom que a gente aponte algumas coisas interessantes. A gente vai ver no capítulo 8 o caminho que foi para a independência do Brasil. E posteriormente a independência do Brasil traz para a gente também alguns problemas, como enfatizei o início do Brasil lá no capítulo 9, que foi o vídeo da aula passada, que alguns também tiveram dúvidas. Então, no geral, a gente faz um vídeo mais extenso hoje, com uma atenção maior para esses dois modos. Vamos lá. O título do nosso capítulo 8 é o Brasil a caminho da independência. Quando a gente fala do caminho da independência, é um largo muito grande. A independência do Brasil não se dá só no 7 de setembro, que a gente imagina lá o dia da independência do Brasil, com aquele sonho encantado de Dom Pedro em cima de um robusto cavalo branco lindo, né? E desenhado como a gente está acostumado a ver, e aquela margem pro alto, independência ou morte. Não seriam duas palavras, três palavras que vão tirar a hegemonia de Portugal sobre o Brasil. Isso é um processo muito grande. Para a gente entender, a gente precisa ir lá na Europa entender que, por exemplo, com o final da Revolução Francesa e o avanço de Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte, já tinha enfatizado isso no outro vídeo, mas eu volto a falar. Napoleão Bonaparte, ele tinha uma meta de tomar a América, de tomar a Europa toda. Na verdade, transformar o Império Francês, na qual ele já tinha um domínio total de boa parte de alguns países da Europa, e ele queria se estender isso por mais vezes. Fato, certo, direito dele, que ele entendia. E aí teve países que ele invadiu facilmente. Entretanto, um dos focos de Napoleão, que era naquele momento a Inglaterra, não foi atingido. Por exemplo, ele tentou invadir a Inglaterra, ele não conseguiu. E aí, consequentemente, ele apresentou uma proposta, do ponto de vista dele, punitiva para os que não desejavam seguir as expansões que ele imaginava. Então ele determinou uma coisa que eu quero que vocês gravem com vocês, tá? Que é uma coisa chamada bloqueio continental. O que foi a decretação do bloqueio continental? O bloqueio continental nada mais foi do que a proibição de que qualquer país pudesse negociar com a Inglaterra, tá bom? Então, desses países que negociavam com a Inglaterra, um era o Portugal, que estava totalmente entrelaçada com os laços econômicos mesmo com a Inglaterra, não tinha o que fazer. E dentro desse bloqueio continental, Napoleão prometeu invadir o país que negociava com a Inglaterra. Então, Napoleão assim o fez. Ele vai invadir Portugal, e aí começa o nosso capítulo 8, que é a vinda da família real. O bloqueio continental, aquela briga toda, se vai ser invadido ou não, fez com que a Marinha Britânica, ou seja, a Marinha Inglesa, escoltasse toda a corte real, toda a corte, não só a família real, toda a corte real, vindo para o Brasil, chegando primeiro a Salvador, tá? Em janeiro de 1808 a Salvador, e depois, mais à frente, vem para o Rio de Janeiro. E aí é interessante vocês entenderem o seguinte, para muitos historiadores, no qual eu também, muitos já diz que, na verdade, o Brasil se torna independente aí, quando ele consegue estabelecer a abertura dos portos às nações amigas. Pois é, nesse vinda para cá, Dom João, rei de Portugal, determinou que os portos seriam abertos a todas as nações amigas. Automaticamente, isso acaba com o que nós falamos de pacto colonial, aquela obrigação da colônia só negociar com a metrópole, ou seja, o Brasil só negociar com a Inglaterra, isso cai. O Brasil negociar, só com Portugal, isso cai. Isso, abertura aos portos, para muito é dado como independência. E não para por aí. Se vocês verem, por exemplo, na página 48 em diante, essa corte portuguesa, quando vem para o Rio, muda todos os contextos aqui, todas as formas sociais. Primeiro, que se torna um exemplo. Nós temos agora o rei no Brasil, a corte real. Segundo, traz com eles mudanças significativas para a cidade, a começar pela arquitetura.
muito inspirado, inclusive na França mesmo, independente de Napoleão, mas a parte cultural é inspirado na França. Se você pegar o Rio de Janeiro, o centro do Rio, você vai ver que os monumentos são muito próximos europeus, né, do século até se apresentar, século XVII, por exemplo. É importante também a gente falar que houve algumas mudanças, por exemplo, criação da Casa da Moeda, né? Do Banco do Brasil, a criação do Jardim Botânico, a criação de universidades, do militarismo, de uma forma mais organizada. Então o Brasil começava, por exemplo, a Biblioteca Real, Academia Militar, e por aí o Brasil começa também a ter uma nova estrutura central de urbanização, né, do ponto de vista que agora tem que atender a coroa portuguesa. E o que vai acontecer é que em Portugal começa uma briga, né, de cobrar, depois que Napoleão perde, e aí fica uma briga em Portugal, que Napoleão depois é preso, e aí acaba esse medo de Napoleão lá em Portugal, cobram a volta de Dom João, porque para eles um rei não poderia governar dentro de uma colônia, não poderia governar de jeito nenhum dentro de uma colônia. Então qual é a ideia de Dom João? Bem, então se é colônia ainda, eu tenho uma atitude a fazer. Ele eleva o Brasil a Reino Unido. O Brasil sai da condição de colônia e se estende como Reino Unido. É como se ele criasse um puxadinho de Portugal no Brasil. Então ele pode dizer, agora, já que é Reino Unido, tá? Já que agora a gente é Reino Unido, o Brasil não faz parte mais de domínios coloniais e se torna agora mais uma extensão do governo. Logo, na cabeça dele, ele falava o seguinte, então, tá vendo? Eu estou governando dentro de Portugal, dentro do Portugal, já que meu terreno é extenso. E o que vai acontecer, que traz a missão artística francesa como para retratar o Brasil, tanto que a gente tem bastante quadros, né? A gente tem Debré, a gente tem diversos quadros aí que vão retratar o Brasil de um modo mais peculiar, mais do cotidiano, como é que era, mas também a arquitetura também faz parte, como eu falei. Então ele estava bem tranquilo aqui, ainda que tivesse algumas rebeliões, por exemplo, a insurreição pernambucana também que aconteceu, tá? Mas rapidinho a coroa portuguesa conseguiu resolver esse problema. Tá? Pernambuco não aceitava algumas vantagens. Que vantagens é essa? Vantagens que a Inglaterra teve quando foi trazendo Portugal para cá, a corte real para cá. O Brasil assinou diversos acordos com Portugal. Tratado de aliança e amizade, entendeu? Entre os quais tratados, um que dava benefícios aos ingleses aqui, por exemplo, os juros eram mais baratos aqui para os ingleses do que os colonos, do que os brasileiros, digamos assim, os portugueses que aqui residiam. Os britânicos tinham a liberdade religiosa, eles eram anglicanos e aqui eles poderiam seguir o culto deles normalmente. Automaticamente eles podiam também, inclusive, ter as leis britânicas sobre eles. Então o que acontecia? Se ele cometia um crime, ele não era julgado sobre o julgo brasileiro, né? Ele era julgado sobre as leis britânicas. Então essa foi uma vantagem que se trouxe também com a corte real. O que vai acontecer é que diversas rebeliões acabam acontecendo dentro do Brasil também. As ideias de emancipação. O Brasil começa a perceber que pode ter essas agitações. A América passa por diversos países sendo libertos, né? E isso para Portugal começa a dar um medo. E Dom João tem que voltar a Portugal. E para voltar a Portugal, ele deixa o seu filho, Dom Pedro I, que era o príncipe regente, dentro do Brasil. Tá? Fica Dom Pedro aqui, Dom João vai. E Dom Pedro vai ter problemas aqui também. E não há outro jeito para Dom Pedro I, que isso vai se tornar Dom Pedro I depois que Dom Pedro II, mas até então para Dom Pedro naquele momento, do que a independência. Portugal passava problemas e medo de perder as colônias para os outros países, né? E aí a oportunidade que se tinha no momento era Dom Pedro I transformar o Brasil independente. E assim, em 7 de setembro de 1822, pum! Aquela história da independência do Brasil. Na verdade, a independência do Brasil foi paga. A Inglaterra perdoou as dívidas que Portugal tinha, desde que o Brasil fosse liberto. De que forma? Olha, eu perdoo as dívidas, mas o Brasil vai ser liberto.
Então, a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra transforma-se para o Brasil. O Brasil passa a dever à Inglaterra agora rios de dinheiro. E a Inglaterra, no Brasil agora independente, faz do Brasil, né, um portfólio de negócios vantajosos para ela. É o que já entra agora no módulo 9, só uma fixação, já que eu já tinha deixado outro vídeo gravado. É o início daquela população brasileira que eu falei, que era muito menor do que é hoje. O Brasil tinha a exportação de algodão, de açúcar, do tabaco que trocava por escravo para comprar escravo, então era um círculo meio que o Brasil não caminhava. A Inglaterra pressionava o Brasil ainda para o fim da escravidão, era uma pressão muito gigante para o fim da escravidão, e também as desigualdades sociais presentes que existente aqui, já que essa ideia do novo país, na verdade o Brasil se tornou independente no nome, porque continuava a funcionar igual uma colônia, e uma colônia com a questão social da desigualdade, do patriarcalismo, onde o homem se posicionava e a mulher era feita para o lar e ponto final, não que seja bom ou ruim, porque na época era assim, hoje a gente vê que não, a mulher tem o seu papel de destaque, tal igual o homem, não tem essa diferenciação, não deve haver, inclusive, tá? Outro ponto também são as crianças, como eu retratei, está no outro vídeo, retratando a vida das crianças brancas, das crianças negras, filhas de escravo, que já nasciam no meio da escravidão e trabalhavam também já, e assim funcionavam. E outra coisa também, os índios, que a gente às vezes muito esquece dos índios, a gente acha que o índio tem que continuar na oca, dos mesmos jeitinhos, andando pelado, não, o índio evoluiu tal qual as outras etnias, só que naquele momento era preciso, Portugal, de alguma forma, a sociedade queria colocar no índio, né, uma ideia de aldeamento civilizatório, colocar o índio agora como cidadão, colocar o índio como qualquer outro, na verdade, sem levar em consideração todos os problemas que aqui tinha, entre as quais algumas reivindicações, como por exemplo a Confederação do Equador, que eu também coloquei no outro vídeo para vocês. Tá bom, queridos? A fixação vai a partir daí. Dom Pedro I era um cara muito rígido, muito sem negociação, era o que ele queria e ponto final. Não havia negociação diferente disso, tá? Isso ele colocava. Outro ponto também, que isso faz com que ele perca o poder. E ele percebendo que aquilo vai estar deixando a população contra ele, só há um jeito. Se ele não renunciar, se ele não abrir mão do trono, vão tirar ele do poder e acaba toda a família dele real, todo o sangue real, toda a dinastia dele enquanto governo. E o que ele faz? Ele prefere assinar a carta de abdicação. O que é isso? Ele abre mão do trono, assina em favor do filho dele, Pedro II. Porque é o seguinte, ele fala, se eu sair, vai assumir o meu filho. A gente vai continuar a família no poder e assim vai continuar. Se eu continuar, as revoltas que estão tendo, Confederação do Equador, revoltas internas, externas, tudo isso que está acontecendo vai me tirar do poder. Então, o que eu faço? Eu abro mão do meu filho, do meu trono, em favor do meu filho. Dom Pedro I volta a Portugal, que também cobravam a ele a volta para ele assumir o trono lá, que uma vez que ele é sucessor, ele precisava voltar para Portugal, e também ele deixa o filho dele aqui agora no lugar. E o que vai acontecer é o seguinte, o filho dele não tem idade para isso, saber que tinha 7 anos. Entra o Brasil, como muitos falam, da primeira experiência republicana. O que era isso? Foi um período regencial, que vai do primeiro Dom Pedro I a Dom Pedro II. O Brasil era regido por pessoas, né, que entravam no lugar. Destaque para o padre Feijó e para a criação da Guarda Nacional em 1831, né, que era uma força armada não remunerada, interessante colocar. Na verdade, as pessoas pagavam para aquele título e favoreciam os fazendeiros, evidentemente, que tinham um título de guarda nacional e tinha dinheiro para pagar, inclusive, todo o aparato, e se vangloriava e se usava desses benefícios sobre as demais população, demais pessoas da população. Bem, queridos, isso é o 8 que eu expliquei e a fixação junto com outro vídeo que nós temos aí. Por falar em fixação, lembrando que semana que vem é o nosso teste, fiquem tranquilos, peguem bastante esses conceitos que eu apontei aqui para vocês,
tá bom? Nos vídeos de apoio também, os exercícios que estão aqui que eu pedi a vocês, que tem um intuito, na verdade, desses exercícios, só que vocês se pareiam o que vai vir. A prova está super tranquila, eu quero que vocês leiam bastante antes de fazer, vocês têm tempo para isso, e vai dar tudo certo, tá bom, queridos? Fico no aguardo de vocês em relação a enviar para mim os trabalhos que eu pedi lá, a prestar atenção aqui e tirar as dúvidas também, se for o caso. Tá bom? Beijo e saudade de vocês. Acho que agosto a gente está de volta. Assim a gente espera, né? Beijos.